Muito bem, paz seja convosco, pastor Carlos Júnior. Estamos na Escola Talmidim. Esta aula está sendo gravada para o YouTube, mas estamos ao vivo para o Instagram e também para o meu canal, o meu canal Carlos Júnior, meu canal particular. Você se inscreva aí, tá bom? Deu um problema na internet, mas a gente não vai parar, não. E depois você vai curtir a aula na íntegra no canal Querol Barra do Jucu. Estamos iniciando mais uma Escola Talmidim e hoje a Escola Talmidim começa, vai começar uma série, William, de 3 sermões aqui de estudo da palavra, em nome de Jesus, que é Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. Então, para você, se inscreva no canal, ative o sininho, dê o seu like. Você que está com o Instagram, se inscreva também. Ou melhor, nos siga, em nome de Jesus. E eu gostaria de fazer uma oração para a gente poder iniciar e pedir a Deus para que Deus possa não só trazer conhecimento, mas Deus possa trazer também arrependimento, mudança de vida, transformação. Em nome de Jesus, tenho certeza que Deus fará coisas tremendas através dessas aulas, e começando hoje, em nome do Senhor. Pai, nós queremos te agradecer por estarmos aqui na tua presença. Mais uma vez te louvamos, glorificamos o teu nome, exaltamos o teu nome. Venha falar conosco através da tua santa e gloriosa palavra. Não deixa, Senhor, a gente sair confundidos. Não deixa, Senhor, a gente ser enganados. Mas que a sua palavra venha ser real, verdadeira, transformadora. Venha falar conosco de uma maneira poderosa e também sobrenatural. Eu quero te agradecer, Pai amado, por tudo que o Senhor tem feito e venha falar conosco. Neste momento, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém e amém. Muito bem, glória a Deus. Hoje nós estamos na aula Mateus capítulo 24, então deixa eu colocar aqui, Mateus capítulo 24, ok, pessoal? E vamos estudar. É um capítulo longo, É um capítulo bem assim, como é que eu posso dizer? Bem extenso, porque este aqui é o 5º e último sermão de Jesus, chamado de sermão profético, ok? Que vai falar sobre a vinda dele, Que vai falar sobre a vinda. Enquanto isso que eles não chegam, você consegue mudar? Então, vamos lá. Sermão profético, Mateus 24, os fios, O que são os fios? Para você que está em casa. Porque o sermão profético, a gente precisa ter muito cuidado, porque tem muita gente assim, e é claro aqui, eu não quero entrar em discussões, quem está certo, quem está errado, mas a gente tem uma forma da gente ler a palavra de Deus, de maneira de também interpretar. E eu vou procurar ser, pessoal, bem tranquilo, assim, bem leve, para que vocês não se percam, porque é muito complicado, viu? Mateus capítulo 24 é difícil demais de entender. Por quê? Porque são palavras de Jesus que não estão na ordem. São palavras de Jesus que são emaranhados. Uma coisa ele fala aqui, a mesma coisa ele fala aqui, e aí é com calma que a gente vai poder aprender. Por isso que é importante você até anotar, para você também chegar em casa, estudar, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, coloca aí, Elan, por gentileza, para os amigos também que estão em casa, que estão acompanhando, ok? Sermão profético. Então, olha só, vamos lá, isso aí. Já vimos que uma das grandes características de Mateus é de reunir os ensinos de Jesus sobre diferentes temas e blocos. Então, olha só, vamos voltar aqui, recapitular para vocês. Que blocos são esses? Primeiro bloco, Sermão da Montanha, ok? Sermão da Montanha, ok, pessoal? Segundo bloco, Missão dos 70, certo? Terceiro bloco, parábolas. Ok? Quarto bloco,
formação da igreja, que começa do capítulo 18, vai até o 23, né? Podemos assim dizer. Formação da igreja. E o quinto e último bloco, o sermão profético. Então, este sermão aqui reúne assim o que ia acontecer em Jerusalém, tá? O que iria acontecer, principalmente no templo, e também os dias atuais. Então, não adianta a gente querer estudar tudo hoje. Então, por isso que a gente tem que ter 3 aulas disso aí, só para a gente poder entender quais são as palavras. E agora, eu separei para vocês com muito cuidado, eu vou o capítulo 24, do verso 1 ao 31. Tá? Então, hoje nós vamos estudar apenas os temas, aí na próxima aula eu vou traçar a linha do tempo e o que aconteceu em cada período, tá bom? Nós vamos aqui, rapidamente, hoje, fazer um apanhado do versículo 1 ao 31, como está dividido. Então, para recapitular, para os irmãos que estão em casa, 5 blocos de discurso. Primeiro bloco, Sermão da Montanha. Segundo bloco, Missão dos 70. Terceiro bloco, Parábolas. Quarto bloco, Formação da Igreja. Quinto bloco, o Sermão Profético, que é o capítulo 24 e o capítulo 25. Ok? Então, vamos falar e reunir essas frases. Coloca para mim, por gentileza. Nós não vamos aqui ler o capítulo hoje. Primeiro, nós vamos ler gradativamente, tá bom? Aí ele vai estar só ajeitando ali. Isso. Então, vamos lá ligar os fios. Para quem está em casa, o entrecruzamento dos fios, aqui temos, pois, a complexa visão do futuro compilado por Mateus. É uma coisa que passa assim, da época de Jesus até os dias atuais. Ele ele juntou tudo ali, mas a gente tem que saber o que ele estava falando, tá? Agora devemos buscar como nós vamos desenredar os diferentes fios que aparecem, atribuir cada seção ao fio que corresponde. Por isso que eu coloquei os fios, né? Neste momento, nos limitaremos a indicar os fios e atribuí-los a seu lugar. E depois nós vamos fazer um comentário mais detalhado de tudo que vai acontecer. Por exemplo, terremotos. Vamos falar dos terremotos? Fomes, pestes, as doenças, como o Covid-19, ok? Vamos falar tudo isso. Guerras, rumores de guerras, né? Tudo isso nós vamos falar, mas com calma, ok? Coloca aí, por favor. Então, vamos lá. São 6 que eu quero chamar a atenção. Aqui eu vou apagar, tá? Para a gente poder trabalhar em cima desses 6, ok? Então, eu quero trabalhar com vocês. Hoje eu vou falar bem rápido, tá? Para você que está em casa aí, se inscreva, dê o seu like. Você vai estar assistindo essa aula gravada. Houve um probleminha na internet aqui, mas nós estamos gravando para você com muito carinho. Você que está aqui, está nas minhas contas sociais, você se inscreva, dá aquele like. Eu sei que não está aquela qualidade que a gente tem, mas para você não ficar de fora também, em nome de Jesus. Muito bem. Kelly, preste atenção. As sessões que predizem os dias terríveis do cerco de Jerusalém por Tito, o general romano, este foi um dos cercos mais terríveis da história. E aí, é exatamente os versículos 15 e o 22. Então, o primeiro ponto de Mateus 24 é o cerco a Jerusalém. Eu vou explicar para vocês com calma, tá bom? Que vai do versículo 15 ao 22. As sessões que falam da destruição total de Jerusalém e sua redução a um montão de ruínas são os versículos 1 e 2. Então, a destruição de Jerusalém, olhe para cá, a destruição de Jerusalém, ok? Aqui foi o cerco. Nós vamos ver no versículos 1 e 2. Então, vamos ver? Coloca lá, por gentileza. Para quem está em casa, vai acompanhando. Coloca para mim, por gentileza. Olha aí, Então, vamos ler primeiro os versículos 1 e 2, pastor Natanaide. Vamos ler depois os versículos
15 ao 22, tá? Lembrando, pessoal, que eu não vou entrar em muitos detalhes agora, até para não confundir a cabeça de vocês. Eu vou falar, eu vou trabalhar isso aqui nas próximas aulas com mais clareza, ok? Então vamos lá. Quando Jesus saía da área do templo, os seus discípulos lhe chamaram a atenção para as diversas construções do edifício. Ele, porém, disse: estão vendo todas essas construções? Eu lhes digo a verdade, elas serão completamente demolidas e não restará pedra sobre pedra. Ok? Então, deixa eu ler primeiro esses dois aqui, volta para cá, vocês aqui acompanhem comigo. Presta atenção que vai acontecer. No ano 70, no ano 70 depois de Cristo, houve a destruição do Templo de Jerusalém. O Templo de Jerusalém é o Templo de Herodes. É o mesmo templo que Jesus entrou e expulsou os vendilhões. Jogou a mesa, virou a mesa, ok? O que aconteceu aqui? No capítulo 23, nós vimos que ele falou dos fariseus, desceu a lenha, meteu o pau, e aí eles estavam saindo. E, de repente, eles estavam saindo, os discípulos, que eram pessoas do interior, pessoas da roça, que eram pescadores, que eram pessoas pobres, eles ficam admirados com o templo, porque, gente, depois eu vou falar para vocês na próxima aula a grandeza do templo, a beleza do templo. Era uma das coisas mais espetaculares que já existiu na face da terra, que era o templo de Herodes, que era o templo de Salomão, embelezado por Herodes. Herodes fez aquele negócio, 46 anos, para ele reformar o templo. Foi uma coisa espetacular, sabe? Era uma coisa fantástica, era uma coisa fora do comum. Era uma coisa acima da capacidade humana, de beleza arquitetônica. Então, assim, eles ficaram admirados. Então, eles começaram a admirar e falavam assim, olha que templo bonito, né? Aí Jesus vai falar exatamente isso, pessoal. Olha, vai chegar um momento que não vai ficar pedra sobre pedra, é uma profecia. Então, essa profecia aqui do versículo 2 é uma profecia. Não vai sobrar nada, pode sentar aqui. Não vai sobrar nada. Vai ser tudo destruído e tudo derrubado. Não vai ficar pedra sobre pedra. O que ele está falando? O fim a princípio, o início da chamada diáspora, que a história secular fala sobre diáspora. O que seria a diáspora? A dispersão do povo de Israel para o mundo. Naquele momento, o povo de Israel acabou a terra de Israel. Simplesmente foi aniquilada. E os judeus tiveram, aqueles que sobreviveram, e eu vou falar para vocês, que 1.100.000 foram mortos no ano 70, nesse ano aqui. Eu vou contar com vocês. Então desliguei. Desliguei depois você. Eu vou contar para vocês com detalhes como foi a destruição do templo, como eles destruíram o templo, como é que foi esse cerco. Eu vou contar com detalhes na próxima aula, beleza? Não vou poder contar agora, porque nós temos uma aula ainda, né, para a gente poder desenvolver, mas na próxima aula não perca, que eu vou contar com detalhes como aconteceu, como eles morreram, quando eles chegaram lá, o que aconteceu, o que eles viram. Vou falar para vocês que é uma coisa assim, é uma coisa que vocês jamais imaginariam, porque a gente pensa que a grande tribulação já aconteceu nessa época, já aconteceu lá, no ano 70. Porque eles morreram de fome mesmo, famílias inteiras. Teve o caso de uma mãe que matou o seu filho e cozinhou o filho e comeu. As pessoas morriam na rua, de boca aberta, com fome, porque Tito, ele cercou a cidade e ficou praticamente 3 anos com cerco, e não entrava nada, não saía nada, e eles morreram de fome, literalmente. Então, Jesus profetizou isso aí, tá? E eu vou falar para vocês que o negócio não é brincadeira. Agora eu quero falar para vocês como será o cerco. Porque aqui ele começa então a dizer, vocês repararam que primeiro ele fala como seria o cerco,
e depois ele fala como seria a destruição. Beleza? E aí, onde é que está a destruição? Para você que está em casa, está no versículo 15 ao 22. Então vamos ver. Chegará o dia em que vocês verão aquilo de que o profeta Daniel falou, a terrível profanação, ou o abominável da desolação, que será colocada no lugar santo. Quem lê, entenda o que ele está falando. Quem estiver na Judéia, fuja para os montes. Olha aqui, olha para cá. Jesus está dando um recado para as pessoas. Pegue e vá embora. Jesus está dando um conselho para as pessoas. Só que as pessoas não ouviram isso. Ficaram dentro da cidade, dentro do templo, porque eles queriam proteger o templo. Eles achavam que o templo era mais importante que a vida deles. E eles morreram. Tito passava, as tropas passavam. Eu prometi que eu não vou falar os detalhes, mas eu só contando alguns spoilers. Entendeu? Eles pegavam uma criança e cortavam ela no meio. Eles matavam a fio de espada, mas 1.100.000 morreram naquela época e mais 90.000 foram mandados como escravos e Jerusalém foi sitiada em lotes. E aí ele vai falar, fujam para os montes, mas eles não fugiram. Eles não fugiram. E aí também aqui eu vou falar para vocês o problema que é fugir para os montes. Aliás, já quero falar logo, que aí eu vou tratando com vocês. Quando fala para você que está em casa, fuja para os montes, está vendo aí no versículo 16? Hoje, o grande problema das seitas apocalípticas é o quê? Eles vão para algum lugar, não é assim? Eles vão para uma montanha, eles vão para algum lugar, qualquer, não é assim, pessoal? E lá eles morrem, por exemplo, tomam veneno. Aconteceu isso na Guiana com Tim Jones, né? Aquele famoso pastor apocalíptico que matou várias pessoas na Guiana na década de 70. E não é só ele, não. Vários heréticos fazem isso, porque eles pegam esse texto aqui e interpretam para agora. Eles interpretam para agora. Esse texto não está falando a respeito do que aconteceu lá em Jerusalém. Por isso eu volto a falar para vocês. Mateus 24, não adianta você ler ele e achar que você está na ordem. Não está na ordem. Mateus 24 está aqui, está aqui, está aqui. São os fios que eu preciso desenrolar esse novilho com vocês, ok? Então a primeira coisa que ele falou foi a destruição de Jerusalém. Agora ele está falando do cerco. Ele fala primeiro do cerco e depois a destruição. E ele fala do cerco no versículos 15 ao 22. Quem estiver no terraço do alto da casa, não desça para pegar suas coisas, que foi o que aconteceu na época. Muitos desceram para pegar, muitos quiseram voltar para casa para pegar alguma coisa, para poder buscar alguma coisa. Só que não deu tempo, porque Roma entrou, Roma invadiu e Roma destruiu as pessoas. Foi uma carnificina. Foi uma das maiores atrocidades da história. Nada se comparou àquela época, nada se comparou ao que aconteceu. O holocausto nazista foi terrível, mas isso aqui foi muito pior que o holocausto nazista. E como eu falei para vocês, eles morriam nas ruas de tanta fome. Eles morriam na rua. Os judeus, eles morreram. Então, esse é o abominável da desolação, que eu vou explicar também o que é isso na próxima aula. Aí, quem estiver no campo, não volte nem para pegar o manto. Que terríveis serão aqueles dias para as grávidas. Aí, volta a dizer, já ouviram aquela história? Porque o arrebatamento, a grávida vai estar aqui, o neném vai sumir. Eles pegam, o pessoal, os dispensacionalistas que acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, eles pegam esse versículo, por exemplo, para dizer que o bebê está na barriga da mãe e vai sumir. E vai sumir, vai ficar aquela loucura. Vocês nunca ouviram isso? Eles falam isso aí. É uma das bobagens que, infelizmente, os pré-tribulacionistas eles falam. Mas não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando o seguinte, aí das grávidas e das que amamentam. Porque elas vão estar... Como é que elas vão correr com uma criança?
Porque foi um desespero total. Quantas mães foram pisoteadas pelos pretorianos, pela guarda romana? E aí, como eu falei para vocês, Roma pegava a criança aqui, ó, pegava uma criança aqui na perna e pegava a espada e cortava a criança no meio. Os recém-nascidos, como ele está dizendo aqui, ó, e daquelas que amamentarem. Orem para que a vossa fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado. Por que ele está falando isso? Porque os judeus não guardam o sábado? E aí eles acham que, aí quem é religioso ao extremo, se ele correr, ele vai falar bem assim, eu não posso correr no sábado. Olha o que Jesus está falando. Orem para que não seja no sábado. Orem para que não seja no sábado. Porque a religião faz isso com a pessoa. A religião faz isso, sim ou não? A religião faz isso, a pessoa fica num beco sem saída. O que a pessoa faz? Será que eu vou contra a minha religião? Tem uma religião que nós sabemos que não permite doar sangue. Vocês sabem disso, ok? E aí, como é que fica? Será que qual é o mais importante? Você vencer a morte ou você ter que guardar o sábado por causa da religião judaica? E aí, me respondam. Como é que fica? Mas ele está falando, orem para que não seja no sábado, porque ele já sabia que muita gente iria ficar parada porque não iria por causa do fanatismo religioso. Continuando. Pois haverá mais angústia que em qualquer outra ocasião, desde o começo do mundo, e nunca mais haverá angústia tão grande. Então ele está falando aqui, irmãos, que isso aqui foi uma coisa terrível que aconteceu. E que Jesus está falando, não houve uma coisa mais terrível do que essa. Não houve uma coisa mais terrível que essa. A próxima tribulação que vai acontecer vai ser dos mesmos moldes. Acredito eu que vai ser de uma coisa no nível disso aí. Quer falar? Pode perguntar. Pode pegar. Pega o microfone e liga ele. Liga ele. Peraí. Pode falar. A profecia de Jesus foi só para a destruição de Jerusalém? Não. É escatológica? Não foi só para a destruição de Jerusalém, não. Foi para, exatamente. Só que é um período, só que é uma coisa cronológica, né? É uma coisa que vai, entendeu? Só que, entendam, Mateus 24, você não pode pegar Mateus 24 e começar a ler ele achando que vai ser daquela linha, aquela ordem ali. Não vai ser daquela ali. Ok? Não vai ser daquela ordem ali, não. Existem, é por isso que eu estou falando, são fios, né? São fios, que aí a gente precisa entender esses fios. Uma outra coisa, pessoal, eu acredito, tá? Isso aqui é uma opinião minha, teológica minha, presta atenção. Eu acredito que é assim que as coisas funcionam, são ciclos. São ciclos. São ciclos. São ciclos. Vou dar um exemplo. Vocês já ouviram falar bem assim? Vocês estão vendo o furacão que está... O furacão? O furacão está lá nos Estados Unidos? São ciclos. Não sei se vocês já ouviram falar. Por causa do aquecimento global. Isso é tudo bobagem, irmãos. Sabe por que é bobagem? Eu vou falar para vocês. Existem várias vezes aí, pessoal, nunca houve uma onda de calor. A última onda de calor aconteceu em 1912. Então quer dizer que lá atrás teve uma onda de calor. Que há muito tempo não chovia tanto em tal lugar. A última chuva que aconteceu foi em 1932. São ciclos. Ciclos e ciclos e ciclos. A mesma coisa é o mundo espiritual. São ciclos. São situações que aconteceram no passado, que aconteceram no presente e vão acontecer no futuro. São coisas que aconteceram lá. Isso não quer dizer, mais uma coisa, no Velho Testamento, a cidade que representava o mal, qual que era? Qual era a cidade que representava o mal? Qual era a cidade que representava o mal? Qual? Não. No Velho Testamento. Qual era a cidade que representava o mal? Que está lá no Apocalipse também.
para você que está em casa aí, Babilônia. Ou não? Poxa. E do Velho Testamento. E agora, e do Novo Testamento, qual que é? Roma. Exato. E qual é a do futuro? Babilônia ou Roma? Não. É a mistura dessa com essa. Pode ser a China, pode ser os Estados Unidos, pode ser o Brasil, pode ser... Entendeu? Pode ser qualquer um. Mas que tenha o modus operandi disso aqui. Entenderam, pessoal? Então nós temos que entender uma coisa, que não é porque, no Velho Testamento, Babilônia, tudo representa Babilônia. Exemplo, o cara que joga a camisa 10 é o Pelézinho. Ele não é que ele é o Pelé, mas ele lembra o Pelé. Ele lembra as características do Pelé. Entendeu, pessoal? A mesma coisa isso aqui. Quem é Babilônia? É a cidade do pecado no Velho Testamento, no Novo Velho Testamento. Não é que não tinha outras, claro que tinha. Mas a Babilônia representa isso. Roma no Novo. E do futuro, qual que é? É Nova York. É os Estados Unidos. Perdão, os Estados Unidos. A Inglaterra. É a China. É a Rússia. Não importa. Não importa. Ela vai ter a mesma característica da Babilônia e de Roma. Pronto, acabou. Vocês estão entendendo? Então é isso que nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque isso aconteceu no Velho Testamento, isso aconteceu no Novo Testamento, e isso vai acontecer agora. Porque isso é um ciclo. Vocês estão entendendo, pessoal? Isso é um ciclo. Vamos lá. E aí, continua. Pois haverá angústia, tal. De fato, versículo 22. Volta lá para o versículo, pessoal. De fato, se o tempo da calamidade não tivesse sido limitado, ninguém sobreviveria. Mas esse tempo foi limitado por causa dos escolhidos. Olha aí. Aí esse versículo aqui já está remetendo para o futuro também dos servos de Deus, da grande tribulação. Entendeu? Então esse aqui aconteceu lá, aconteceu porque, eu pergunto para vocês, não tinha crente lá em Jerusalém? No ano 70, pastor Natanaide? Tinha crente no ano 70. Sim, tinha crente. Morreram, o negócio ficou feio, o negócio ficou bravo. Morreu também todo mundo, morreu muita gente foi levado como escravo. O mundo se dispersou, os judeus se dispersaram pelo mundo, acabou a identidade judaica, só foi voltar em 1948. Olha só, quase 2000 anos se passaram. Vocês estão entendendo, pessoal? Outra coisa, por que foi no ano 70, pastor? Lembra que uma geração é quanto tempo? 70 anos. Não é isso? Então, 70 anos significa uma geração. Agora há pouco tempo foi comemorado 70 anos do ressurgimento da nação de Israel. Uma geração se passou. Coloca lá, vamos lá, beleza. Mateus 23, exatamente. Olha lá o templo para vocês, para você que está em casa, para você que está aqui também. Olha o templo como é que era, William. Olha que coisa suntuosa. Eles ficaram admirados com aquilo ali. Olha aquelas pedras lá. Eles ficaram admirados com aquelas pedras. É tudo mármore branco, tá, gente? E é o seguinte, olhe para cá. Eu não vou poder falar agora com detalhes, só na próxima aula que eu vou dar os detalhes mais detalhosos. Mas vocês veem aquilo ali, o sol batia. Meu Deus, era uma coisa espetacular. O sol do pôr do sol batia nele, era uma coisa espetacular, era uma coisa fantástica. Era realmente uma das maiores arquiteturas da história, que se não foi a maior, a melhor, a mais bem produzida, sabe? Não sei se foi, eu acho que não teve uma que se comparou, não. O templo era melhor do que Salomão, porque Herodes, veja bem, não é o templo de Ageu, não é o templo de Zorobabel, o segundo templo. Esse aqui foi reformado por Herodes o Grande, vou falar na próxima aula. Durou 46 anos. Ele melhorou, essas pedras aqui ele melhorou, está vendo aqui? Ele melhorou o pórtico de Salomão, o pórtico da entrada norte, ele melhorou tudo. Esse é o segundo reformado.
O terceiro que vai, provavelmente, né? Não sabemos se vai reformar, vai ter mesmo, né? Porque eles falam, isso aí também é uma outra suposição que não está na Bíblia. Não está na Bíblia, né? Só que eles tentam falar que vai ser isso aí. Esse é o segundo reformado, de Zorobabel. Porque Deus fala bem assim, a glória, porque eles viram que o templo não ficou tão bonito como o primeiro, mas Deus fala bem assim, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu não habito em templos feitos por mãos humanas. Eu não habito. Só que Herodes vai e constrói um negócio desse aqui. Um negócio espetacular. Isso aqui é um negócio espetacular. Isso aqui é fora do comum. Era 54 metros, pessoal. Ó. Outra coisa. Cada pedra daquela ali pesava 100 toneladas. Cada pedra daquele portão ali, ó. Era uma coisa espetacular. Você que está vendo aí. E é isso aí, tudo veio abaixo. Isso tudo veio abaixo, literalmente, não ficou pedra sobre pedra. É uma coisa, a profecia de Jesus aconteceu à risca. Claro, Jesus não ia errar, né? Porque ele é o profeta dos profetas. Coloque então, vamos agora para a terceira cena do nosso... A terceira cena, vou apagar aqui, tá? Cerco de Jerusalém e destruição de Jerusalém, para vocês que estão em casa. Gente, qualquer dúvida vocês perguntam, tá? Eu sei que é muita coisa, a gente fica assim, às vezes é muita informação. Por isso que eu estou procurando ser bem didático, tá? Para que vocês não venham a se perder, tá bom? Vamos lá, terceira cena. Há imagens extraídas da concepção judaica no dia do Senhor. Já falamos sobre essa concepção, mas devemos voltar a sintetizá-la aqui. Os judeus dividiam o tempo em duas eras. Então, olha lá, quais são as eras? A presente e a do porvir, tá? Ou seja, do futuro, ok? A era atual é má e não há nenhuma possibilidade de reformá-la com meios humanos. Só se pode consertar pela intervenção direta de Deus. Quando Deus intervir, chegará a idade de ouro e a era por vir. Mas entre as duas, a era chegará o dia do Senhor. Então, olha só, que será uma época de conflitos terríveis e espantosos, como as dores de um parto de uma era. Preste atenção, então. Olha só. Nós estamos aqui, ó. Esse aqui é o tempo da história, Lildo, ó. Jesus. O tempo de Jesus, ok? Aí tem isso aqui, essa linha, e vai ter o futuro. O problema todo é que nós não sabemos aonde que a gente está aqui. Por isso que é difícil e por isso que é perigoso toda pessoa ficar querendo profetizar que dia que Jesus vai voltar. Os adventistas já fizeram isso, quebraram a cara. Os testemunhos de Jeová fizeram isso, quebraram a cara. Valnice Milhomes fez isso, quebrou a cara. Pastores e mais pastores fizeram isso. E todo pastor que falar o dia que Jesus vai voltar, não ouça essa pessoa, porque ele é um falso profeta, um falso mestre. Porque o problema todo, gente, é saber onde é que você está aqui. Onde é que você está aqui nessa história aqui? Porque aqui é o dia do Senhor. Isso aqui é Jesus. Aí tem uma linha, ok? Tem uma linha. Onde é que você está aqui, Kelly? Onde é que você está? Você está aqui, você está aqui, você está aqui, você está aqui? Você não sabe onde você está. Você não sabe. Você não sabe se você está aqui e ainda tem mais um pedação ainda. A gente não pode afirmar onde nós estaremos, onde nós estamos, perdão. Só sei de uma coisa. Nisso aqui vai acontecer muita coisa e está acontecendo muita coisa. É isso que nós vamos estudar muito. E aí tem o dia do Senhor. O dia do Eterno. Vocês já ouviram falar do dia do Eterno? É o dia que ele vai voltar. Então vamos lá. Pode colocar. Algumas coisas. No Antigo Testamento há muitas imagens do dia do Senhor e nos livros judeus escritos entre o Antigo e o Novo Testamento. Eles se desenvolveram mais, essas imagens foram tornadas mais gráficas e terríveis. Porque eles fizeram coisas assim para que nós possamos... por isso que o pessoal tem medo, né, de ler Apocalipse, ler algumas coisas. Por quê? Porque acha que vai ser uma coisa, mas aquilo ali é uma linguagem profética, uma linguagem bíblica, ok? Então vamos lá. Por exemplo, aquele dia é dia de escuridade,
de indignação, de angústia, de alvoroço, de desolação, dia de escuridade, negrume, dia de nuvens e densas trevas. Sofonias 1, 14 e 18. Então, olha só, vamos ler ali. Aquele dia é dia de indignação. Estamos vivendo tempos difíceis, é esse dia, está chegando aí esse dia, né? De indignação. Esse dia é dia de angústia. Quantas pessoas estão vivendo angustiadas? Irmãos, quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais pessoas estão ficando doidas. Sim ou não? Você acha que esses problemas emocionais, psíquicos, problemas mentais, você acha que isso é derivado ao quê? A volta de Jesus. Então é assim, quanto mais aquele que é limpo vai se limpar mais, aquele que é sujo vai se sujar mais. Então, o problema todo é que as pessoas também estão angustiadas por causa da volta de Jesus. O negócio está ficando feio a cada momento. E aí o que eu falo, qual é o caminho que deve seguir? Caminho do Senhor. Mas as pessoas não estão buscando o caminho do Senhor. As pessoas não estão buscando ao Senhor. As pessoas estão buscando várias coisas, mas não estão buscando a Deus. E ele continua, é dia de alvoroço, de desolação, dia de desolação. Nós tivemos agora 2 anos, 3 anos de pandemia, sim ou não? Pandemia, 2 anos, de muito choro, de muita angústia, né? No mundo inteiro, não estou falando só no Brasil não, foi no mundo inteiro, concordam? De negrume, de escuridade, de nuvens densas. Chegaria em forma repentina, o dia do Senhor virá como ladrão da noite. 1 Tessalonicenses 5:2. Vamos ler então? Coloca para mim, meninos, por gentileza. 1 Tessalonicenses 5:2, aí, se você puder colocar, e você abre a sua Bíblia, por favor. Lê para mim, irmã Magali. Tessalônica. 1 Tessalônica. Hã? 1 Tessalonicenses. Pode ler lá, pode ler lá. Não, liga aí. Pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como dores de parto a uma mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Ok? Esse livro aqui, Grande R.C. Sproul, Os Últimos Dias Segundo Jesus, pela editora Cultura Cristã. É um livro que eu vou estar estudando com vocês, que é um livro muito bacana, muito legal, muito didático, né? R.C. Sproul, ele vai desenvolver uma série de situações que nós vamos estar falando muito nas próximas aulas, tá? Eu falo para vocês, não perca. Aleuda, não perca, não pode perder. Você não pode perder, que vai ser muito bom. Muito bem, volta lá, por gentileza, meninos, por favor. Volta lá, quero beber uma água. Alguma dúvida por aí, pessoal? Algum comentário para a gente poder continuar? O sol se converteria em trevas e a lua em sangue. Joel, isso aqui o pessoal acha que a lua vai ter sangue e tal. Assim, pessoal, nós temos que entender a linguagem profética. Tá certo? Não adianta você ficar aqui achando que vai ser igual a besta que subiu do mar, a besta que tem 7 cabeças, a besta. Aquilo ali é um homem, aquilo ali é um sistema religioso, aquilo ali não é um bicho, um dragão, não é, isso é Satanás, às vezes. Você está entendendo? Então nós temos que tomar cuidado. Por quê? Porque a gente vê muito filme de Hollywood e a gente fica com aquilo na cabeça, não tem nada a ver com aquilo. Aquilo ali não tem nada a ver com o que o Apocalipse está falando. Aquilo já está acontecendo, não é verdade? A besta que subiu e tal. Né? Vamos lá. Joel 2, 30, 31. Pode colocar para mim, por favor? Aí eu pedi para a Kelly ler, por gentileza. Dá o microfone para a Kelly. Ela vai estar lendo. Pode ler aqui, tá, Kelly? Em nome de Jesus, que aí fica mais fácil para você também. Olha lá, 30, 31. Pode ler. Mostrarei maravilhas no céu e na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. Versículo 31. O sol se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha
o grande e temível dia do Senhor. Então, essas são algumas situações, alguns sintomas antes do grande e poderoso dia do Senhor. Ok? O sol vai escurecer, a lua vai se tornar sangue. Como que isso vai acontecer? Eu ainda não tenho essa resposta. Mas nós temos que entender, por exemplo, o sol vai se escurecer como? Através de um eclipse, correto? Um eclipse, não é verdade? A lua vai se transformar em uma lua de sangue. Como que isso vai acontecer? Uma lua vermelha, uma lua bem vermelha. Sabemos que a lua é um astro iluminado, não tem luz própria. A lua, ela reflete a luz do sol, beleza? Como a terra também, ok? Maravilha. Então, o sol refletindo na lua dá aquele aspecto de vermelho? Pode ser sim. Mas eu acho que também pode ser outras coisas. Isso não necessariamente vai ser literalmente isso aqui, ao eclipse. Não, pode ser uma outra situação. Por exemplo, vamos lá. Na bomba de Hiroshima e Nagasaki. Perfeito? Ela caiu, né? Estou até para assistir o filme Oppenheimer, não pude ver ainda, né? Meu filho já foi assistir, falou que é um filmaço. A bomba caiu e aquele cogumelo sobe. Então você imagina quem estava lá no Japão, aquela fumaça, aquela poeira. Pode falar. Pode pegar. Não, vem falar. E não, o pessoal fica. O sonho de José, quando ele sonhou, ele falou que a lua e o sol se curvavam. Aí ele deu a interpretação, ó. A mãe, a lua mãe e o pai e as 11 estrelas, exatamente, perfeito. Então pode ser alguma... Pode ser também, pode ser, exatamente. É exatamente isso que a gente tem que buscar a revelação do Senhor. Não é que a gente tem que ficar doido para poder saber isso, porque esse é o problema desses caras. Eles ficam malucos atrás desse tipo de coisa. Rapaz, tinha um cara, esse cara sumiu também, porque eu até fiz um vídeo rebatendo ele, que o cara é um picareta, o cara é um maluco, tal de Romilson. Ele é um maluco, ele teve... ele falou, foi acho que 2017, que no dia 21 de setembro, Jesus ia voltar no dia 21 de setembro. Ele falou 3 vezes que Jesus ia voltar e não voltou nenhuma vez. Eu fiz até um desafio para ele, né? Ele falou que Jesus ia voltar em 2020, no dia 15 de abril. Aí eu virei para ele, eu fiz um vídeo, está lá no canal, eu falei, então estou te desafiando. Primeiro desafio, se Jesus vai voltar amanhã, pega a sua casa e dá para um pobre. Pega a sua casa e dá para um pobre. Fiz um desafio para ele. Ele até me bloqueou do canal, ele me bloqueou. Porque é sempre assim, pilantra sempre vai bloquear, nunca vai conversar, pilantra. Aí eu falei, faz o seguinte, pega a sua casa, já que Jesus vai voltar amanhã, dia 15, pega a sua casa e dá para um pobre. Já passa logo de papel passado. Segundo desafio, coloca um celular para gravar você sendo arrebatado. Coloca um celular para você ser arrebatado. Vai ser, já pensou? Ele sendo uma live, ele sendo arrebatado, porque se ele sabe o horário, ele falou que era 3 horas da tarde. Outro desafio, nem me lembro mais. Aconteceu? Não. Porque é pilantra. Porque é bandido. Porque fica lá falando mal das igrejas, falando mal de não sei de quem, falando mal dos pastores. Bandido. Que fica ganhando dinheiro dos bestas, dos otários que fica consumindo um cara desse na internet. Aí ele mete o pau que as pessoas não dizem na igreja, mas ele fica lá vendendo o produto dele na internet. É muita idiotice das pessoas. E fica enganando um montão de gente. Eu tratei de uma pessoa que virou da seita dele, porque virou uma seita. Uma seita. As pessoas elas te agridem. Você estava no dia da live daquele último picaroto, que é doido lá, não sei de onde, lá de... como é que é o nome do cara? Esqueci, o cara lá da África, lá, que ele fala que é Jesus, tal, que ele é maior do que Jesus. Você lembra? A Leuda, os caras entravam na minha conta, me agrediam, eles xingavam, me ameaçavam. Entendeu? Me ameaçavam. Eu falei, não adianta. Eu falei, cara, isso aqui... Pai, eu falei, paz, eu sou corintiano, eu torço para time grande. Eu não vou cair nessa onda não de vocês, não. Vocês são tudo doido.
esse pessoal, eu tratei de um camarada que estava à beira da morte, tá? Porque ele vendeu tudo. Irmãos, ele vendeu tudo. Ele deu tudo que ele tinha para esse tal de Romilson. Liege. Um beijo, querido. Mora em Brasília, Liege. Liege. Um beijo, querido. Deus te abençoe. Assiste o canal. Um beijo, Liege. Estou falando para você que ele estava em depressão já. Tudo isso por causa desses caras. Que pegam as informações e falam que fulano de tal é um anticristo. Pelo amor de Deus. Tem que tomar cuidado com isso. Vocês estão entendendo, pessoal? Tomar cuidado. Vocês não podem cair nessas armações. O Apocalipse não é assim. Não pode ler o Apocalipse da forma que está. Acha que tudo é literal. Não é assim. Vamos continuar. Coloca Isaías agora. Não precisa não. Volta lá. Não precisa não. Isaías é a mesma coisa, tá? Isaías é 13:10, é praticamente, e 13 é a mesma coisa, praticamente. Então, por quê? Vamos lá. Quando a gente começar a estudar o Apocalipse, próximo livro agora é Apocalipse, tá? Eu vou explicar para vocês que o Apocalipse é a última página de Gênesis. Porque o Apocalipse é um resumo de toda a Bíblia. Eu tenho uma ideia comigo, tá? A primeira coisa que a pessoa tem que ler é Apocalipse, na Bíblia. Para mim é o livro mais importante da Bíblia. Todos os livros são importantes, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Não estou menosprezando um nem o outro, não. Apocalipse é o livro mais importante da Bíblia, porque Apocalipse, ele tem toda a história da Bíblia nele. Exatamente. Plano de salvação, plano de redenção, plano de mudança de vida, justificação, transformação de adoração, tudo está no Apocalipse. Então, se você começar a ler o Apocalipse, você já, né? Só que você não pode ler conforme o olhar de denominações que acham que Apocalipse é daquilo ali, que vai ser literal. Não é daquele jeito. Pode ler, pode falar. Na internet, né? É perigoso. Não, exemplo assim, algumas igrejas não pregam sobre Apocalipse. Procura na internet alguma igreja que está pregando sobre Apocalipse. Não prega. Não vai pregar. Por que não prega sobre prega Apocalipse? Sobre Apocalipse. Mas por que não prega? Porque não dá dinheiro. Porque bota medo nas pessoas. Por quê? Primeiro porque a falta de informação. Por isso que é importante eu sou pequeno, eu não sou ninguém. Mas vamos lá, Hernando Dias Lopes, né? Augusto Nicodemos, pessoas da prateleira de cima, né? Os caras são muito bons, eu aprendo com os caras. Mas, assim, tem muito pastor que não sabe falar Apocalipse. Então, não é melhor nem falar. Porque não sabe o contexto histórico, não sabe a cultura, não sabe nada, não entende nada do grego. Então, fala besteira. Assusta as pessoas. Então, o pastor tem que falar o quê? Dinheiro, 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 dinheiro. Que hoje é o que é o predomínio. Mas também predomina porque o ambiente é neopentecostal. E o neopentecostalismo dá nisso. Infelizmente, só converte para uma linha, entendeu? Por isso que é importante a gente estar estudando aqui Mateus 24, que é o Apocalipse de Jesus. Ok? Então, vamos lá. Seria uma época de caos moral, em que se reverteriam as normas morais até que a natureza atuaria em forma contrária a si mesma. A violência, o ódio e as guerras seriam atmosferas comuns da vida. Pessoal, é o que nós estamos vivendo hoje. O furacão lá nos Estados Unidos já matou 2. O Havaí, você viu o Havaí? Quem viu o Havaí? Destruído. Canadá, que é um país gelado, está pegando fogo. Então há uma convulsão na Terra. A Terra, ela está realmente sendo chacoalhada. Nós vamos estudar ponta a ponta. Terremotos. Houve mais terremotos de 1950. Hoje teve um terremoto na Terra, tá? Todo dia a Terra está tremendo. Houve mais terremotos de 1950 até agora do que de 49 em diante para trás. Não teve. As guerras, não teve 1 minuto de paz. O mundo nunca teve 1 dia de paz. O mundo. Sabia disso? Nunca. Nunca. Nunca teve 1 dia de paz. Guerras frias, guerras biológicas, guerras étnicas,
guerras civis, nunca teve um dia de paz. Vamos falar sobre cada detalhe, calma. Pestes, Covid. O Covid também é uma peste que foi feita, mas também peste negra, gripe espanhola, tudo faz parte, ok? Vamos lá, continua. Vamos falar aqui. É terrível a gente ouvir isso, né? Nunca teve um dia de paz. Nunca teve um dia de paz. Está tendo guerra agora, na Ucrânia. Não teve um dia de paz. No mundo não teve um dia de paz. No mundo inteiro não houve um dia de paz. Sempre tem alguma guerra, entendeu? Vamos lá. Essas eram terríveis imagens do dia do Senhor. E estes fios correspondem aos versículos 6 a 8, 29 e 31. Então, presta atenção. Mateus 24. Está tudo embaralhado. Por isso que eu falo, você tem que tomar cuidado. Então, vamos lá. Vamos ler os 6 ao 8. Primeiro. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Mas não entre em pânico. E sim é necessário que essas coisas ocorram, mas ainda não será o fim. Uma nação guerreará contra a outra e um reino contra o outro. Haverá fome e terremotos em várias partes do mundo. Entenda que fome vem depois da guerra. Porque se gasta mais com guerra do que para matar a fome das pessoas. Correto, pessoal? Também pode ser. Podemos assim pensar também. Guerras santas existe, claro. Os jihads, claro. A guerra, vamos lá, uma guerra santa dos ayatolás do Irã contra o Iraque. Sim. Eles estão se matando entre eles. A guerra dos turcos otomanos contra os próprios árabes também. A guerra da Coreia, sim. Ok, pessoal? Guerra da Coreia. A guerra do Golfo, a guerra da Iugoslávia, que dividiu a Iugoslávia, Bósnia e Herzegovina, tal, e houve a nova geopolítica do mundo. Sim. Sim, a Ucrânia pertencia à antiga União Socialista, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, né? Que foi dividida, porque o que acontece? O Muro de Berlim cai em 89, e aí cai também vai cair o regime soviético, do Politburo soviético. Depois eu vou falar para vocês sobre isso. Não dá para falar agora, porque senão, se eu entrar, eu vou me empolgar. Aí não dá. Porque essa é a minha praia. Aí, se eu entrar, eu vou me empolgar nisso aí. Beleza? Uma nação... Tá, beleza. Mas é isso aí que você falou. Isso mesmo. São coisas que a gente tem que ficar atento. Levantará nação contra nação, reino contra reino. Opa. Se reino contra reino pode ser o quê? Essa guerra interminável de igrejas. A igreja virou um comércio hoje. Concordam comigo, sim ou não? Eles viram um comércio. Os pastores se odeiam. Estou até meio preocupado de falar um negócio desse aqui, mas a verdade é essa. Os pastores não se amam, os pastores se odeiam. Um quer destruir o outro. Existe isso. Existe por quê? Porque cada ovelha é para... Claro, eu estou falando para o pastor que é um mercenário. Eu não estou falando do pastor que é pastor. Abra-se uma igreja todo dia no Brasil. Gente, abrir igreja hoje está melhor do que vender droga. Porque você abre uma igreja, é uma lavagem de dinheiro. Irmãos, você vê umas igrejas que começou ontem, já está com uma estrutura montada. Aqui nessa região a gente tem algumas. Paga fábulas e mais fábulas de dinheiro. De onde surgiu esse dinheiro? Compra equipamento caríssimo. De onde surgiu isso? Isso é lavagem de dinheiro. Se o Ministério Público entrar nessas portas, nessa sinagoga de Satanás, que é um desserviço para o Evangelho, esse pessoal é um desserviço, que aceita tudo, aceita gay, aceita todo mundo, aceita maconheiro, aceita todo mundo. Não tem mudança de vida nenhuma. Estou falando para vocês, não é por inveja, não é nada, não. Estou um pouco me lixando esse negócio que tem estrutura, estou um pouco me lixando com isso. Vai ficar... Não, já está acontecendo, irmão.
Já está acontecendo. A igreja se envolveu com Bolsonaro. Volto a falar, irmãos, eu votei no Bolsonaro. A igreja se envolveu, se vendeu para Bolsonaro. Está agora aí passando vergonha. Porque eu sou profeta, eu tenho o direito de chegar e falar a hora que for, porque profeta, o que é profeta? Profeta chega para o rei e para o sacerdote e fala, você está errado, se conserta, porque o negócio vai ficar feio para o seu lado. Esse era o profeta do Velho Testamento. Esses caras ficam falando que é profeta, conferência profética. Conferência profética é o quê? É corrigir o povo está errado, o povo precisa, nós vamos começar a série de palavras. Leve fardo, setembro amarelo. Por que as pessoas estão, primeiro versículo que Deus falou no meu coração, aquele que se constitui amigo do mundo, constitui inimigo de Deus. Por que as pessoas estão, Kelly, passando por um monte de tribulação? Porque é inimigo de Deus. Já pensou o peso da mão de Deus sobre a sua cabeça, meu Deus do céu? É isso que eu falo, as pessoas... o que está acontecendo comigo? Ele está se entupindo de remédio. Gente, é problema do pecado. E a igreja não está falando, a igreja não fala, a igreja fica agora com esse negócio, não, que a gente tem que, né, passar a mão na cabeça, porque não sei o que, irmão, pelo amor de Deus. Mas essa não é a aula de hoje, não. Essa não é a aula de hoje, não. E outra coisa, hein? Vocês já leram sobre a história de Israel? Sobre os reinos? Por exemplo, Israel, as tribos do norte, foram 17 reis. Todos eles vagabundos. Mataram. Todos eles, um matava o outro, É pior do que Game of Thrones. Pior do que a série Game of Thrones. O sangue de Jesus tem poder. Eu estava falando com minha mãe estava me vendo para preparar a aula que eu vou dar. Minha mãe falou assim, mas esse povo era evangélico? Eu falei, era tudo crente. Eu falei, tudo crente. Eu falei com a mamãe, mãe, era tudo crente. Tudo crente, esse povo, tudo crente. Tipo esse pessoal que adorava a Deus. E um matando o outro, 17. Todos eles foram picareta. Um matando o outro matando o outro. Meu Deus do céu, mataram a família de Davi toda, só ficou Joás, que pegaram a criança Joás, né? E jogaram, porque se também não fizesse isso, a dinastia a genealogia de Jesus estaria comprometida. Aí o pessoal pergunta assim, por que o pessoal não sabe de nada, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Era um homem segundo o coração de Deus, porque o rei tinha que sair de Judá, não tinha que sair de Benjamim. Meu Deus do céu. O rei de Israel não tinha que sair de Benjamim, tinha que sair da tribo de Judá, da casa de Davi. Está lá em Gênesis capítulo 49. Aí você fica achando que Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era o mais espiritual que todo mundo. Davi era pior do que, meu Deus do céu, 20 mulheres, um pilantra para poder... Sangue de Jesus tem poder, irmãos, me perdoe. Teve caso com um monte de mulher, mandou matar gente, matava o pessoal, só foi bom rei. O resto foi péssimo. Péssimo pai, péssimo marido, tudo Davi foi. Mas ele era um homem segundo o coração de Deus, porque Deus escolheu ele. Deus escolheu ele para ser o rei. Mas quando chega lá também, não é essa Coca-Cola toda não, irmãos. Não é essa Coca-Cola toda não. Não estou aqui exaltando, porque eu tenho que exaltar só o Senhor Jesus, não tenho que ficar exaltando o homem não, amém ou não amém? E está aí na Bíblia, errou, pesou na bola, tinha seus problemas, mas ele pedia perdão a Deus. Claro, ele pedia perdão a Deus, exatamente. Ele era um adorador, exatamente. Diferente de Saul, que errava e não estava nem aí. Vocês estão entendendo? Mas ele não era segundo o coração de Deus, que ele era o escolha, ele era não, esquece isso. Exemplo no Velho Testamento só tem 2. Quem são? Só 2 que não pisaram na bola. Quem foi? José e Daniel. O resto, todo mundo fez um pecado grave. Pode ver na Bíblia. Todo mundo pisou na bola no Velho Testamento. Só José e Daniel que não pisaram. Moisés pisou na bola? Sim, pisou na bola. Davi pisou na bola? Sim. Abraão pisou na bola? Pisou na bola. Claro, Noé pisou na bola. Noé, no finalzinho da vida dele, pisou na bola. Enoque. Mas Enoque não tem uma história tão... entendeu o que eu estou falando? Claro, Enoque também. Jó também. Jó.
Pisou na bola também, porque passou. Não, na verdade, o pau quebrou por causa disso também. Mesma coisa que aconteceu com Abraão, já falei isso para você. Mesma coisa que aconteceu com Abraão. Porque Jó que inspirou Abraão, não sei se você sabe. Jó que inspirou Abraão. Abraão foi inspirado em Jó, porque Jó viveu 600 anos antes de Abraão. Não é a aula de hoje, vamos voltar aqui, pelo amor de Deus, senão eu me empolgo. Vamos lá. Vocês têm que puxar a minha saia aqui, irmãos, pelo amor de Deus. Foca, exatamente. Ó, tudo isso será apenas o começo das dores. Coloca, agora 29 e 31. Aí, tá vendo aí? É o dia do Senhor. Imediatamente da angústia daqueles dias, grande tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu. Como que a estrela vai cair do céu? Por exemplo, as estrelas vão cair do céu, os grandes pastores vão cair do céu. As grandes estrelas estão tudo caindo, irmãos. Caindo do altar, exato. Poeticamente estou falando, tá? Não estou falando que é isso. Poeticamente, pensa comigo. As estrelas vão cair do céu. Como é que as estrelas vão cair do céu? Pode ser anjo, pode não. É anjo, com certeza. É anjo, com certeza. É anjo, com certeza. Apocalipse 12, né? Entendeu? Pode ser também. As estrelas aí. As estrelas. As estrelas. As igrejas. Vai nessa. Os poderes do céu serão abalados. Então, por fim, olha aí, ó. Aparecerá no céu o sinal da vinda do Filho do Homem, e se haverá grande lamentação entre os povos da terra, e eles verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Ele enviará, ó, o arrebatamento aí, ó. Ele enviará os seus anjos com um forte sopro de trombeta, e eles reunirão os escolhidos de todas as partes do mundo, de uma extremidade à outra do céu. Eu quero te fazer uma pergunta agora para você que está em casa também. Você que acredita que a igreja vai passar pela grande tribulação, que vai ser arrebatado antes. Me fala aí, onde é que vai ter arrebatamento antes aqui, secreto aqui? Fala para mim. Mostra aí para mim na Bíblia aí, porque aqui está dizendo claramente que haverá só uma volta de Jesus. Ele vem e ele vai arrebatar todo mundo para vir para a glória. Não tem esse negócio de vir antes, arrebata um povo, fica 7 anos, volta de novo. Não, aí já é uma questão poética que Paulo está falando. Vai ser rápido porque vai ser repentina. Vai ser repentina. Vou explicar sobre isso. Vai vir como ladrão da noite. Como é que o ladrão vem? Existem 2 tipos de ladrão na Bíblia. Póticos e póticos, vê. Ladrão é o clepto. Aqui está falando clepto. Clepto. É o mão rápida. Entendeu? Você não sabe. E existe o ladrão que vem, põe a arma na sua cara e pega suas coisas. Existe o clepto, que vem de cleptomaníaco, né? Sabe o que é cleptomaníaco? Você sabe? É a pessoa que tem uma doença que rouba. É daí que vem a palavra cleptomaníaco. Clepto é o ladrão que vem, ó. Pegou seu celular, você nem percebeu. É isso que está falando. Ele vai vir sem ninguém estar percebendo. Não, mas porque ele vai vir de uma maneira que as pessoas não estão esperando ele vir. Exatamente, porque não tem esse negócio, gente, não vai ter esse negócio, vai ser assim, acabou no piscar de olhos, acabou. Porque, entenda, presta atenção, olha só, ele vai vir assim, ó, você está aí, farra, tal, porque nós vamos ver depois. Porque vai ser igual nos dias de Noé. O pessoal está fazendo farra, festa, tudo. Ele vem numa hora que você não está esperando. Tem gente que acha que é isso. Tocou vai a ser trombeta, um barulhão no mundo inteiro. Agora Jesus está vindo, entendeu? Outra coisa é... Tem gente, não, mas aqui, muitas igrejas esse trombeta aí, é a festa das trombetas. Jesus vai voltar na festa das trombetas. Mas muitas igrejas
pregaram e prega dessa forma. Mas nesse chofar que esse pessoal toca aí na igreja, não, tá? O sangue de Jesus tem poder, que isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra, não. Já viu nessa igreja que o cara fica com berrante, chamando a boiada? Pelo amor de Deus, né, gente? Que nesse chofar que esse pessoal O cara vai fala... subir no Morro da Concha. Exatamente. Aqui, pessoal, boa. Aqui, boa. Vai vir como ladrão. Vai vir quando você não está esperando. Quando você não, porque a senhora vai estar lá no céu. Mas quando o cara perceber a Leuda, fiquei para trás. Aí, ó, acabou agora, meu irmão, já começou a separação. Kelly, você está lá, e aquela pessoa que você chamou e não aceitou, está aqui. E vão se lamentar. Porque haverá separação. Do trigo e do quê? Do joio. Isso, está sabendo a Bíblia, hein? Haverá separação dos peixes bons e dos peixes ruins. Haverá separação das ovelhas dos bodes. Haverá separação. As pessoas vão... E aí? Não vai ser assim, estou aqui, daqui a pouquinho minha roupa cai, eu sumi. Pss. Ai, e agora? O que vai ser? Não, o mundo verá, todo mundo vai olhar para o céu. Todo mundo vai olhar para o céu, ele vai voltar. E acabou, irmão. Aí, não tem esse negócio de, né? Não tem esse negócio porque vai ter segunda chance na grande tribulação. Isso é outra bobagem que o pessoal fala. Outra bobagem. Como é que você vai ter segunda chance segunda chamada, que eles falam, né? Umas coisas estranhas. Aqui está claramente, ó, e depois da angústia daqueles dias, vai acontecer aquilo ali, lá como o Apocalipse fala, então aparecerá o quê? A sinal da vinda do Filho do Homem. E aí, ó, ele enviará, na mesma hora está vendo o arrebatamento. Ah, detalhe, os mortos vão ressuscitar primeiro. Porque nós não precederemos aqueles que dormem. Paulo diz lá em Tessalonicenses. Ok? Beleza? Ok? Vinda do Senhor. 4. Alguma dúvida aí da vinda do Senhor? Eu nem sei como é que está aí o pessoal. Os mortos crentes vão para a glória. Os mortos crentes vão para a glória. Os mortos vão para o juízo, o tribunal do juízo. Não, veja bem. Os mortos crentes vão se encontrar com Jesus nos ares. Os não crentes vão... Exatamente. O julgamento do trono branco. Exatamente. Apesar que todos vão passar pelo julgamento do trono branco. Uns vão para a glória eterna, outros vão para a vergonha eterna. Mas nós vamos nos encontrar com eles vão se ressuscitar primeiro. Mas isso aí, gente, vai ser no milésimo do milionésimo do segundo. Não vai demorar 8 dias. Isso aí vai ser milionésimo do milionésimo, num piscar de olhos. Piscar de olhos é 1/1000 de segundo. Piscou, arrebatou. Não tem como, gente, não existe essa doutrina da igreja não vai passar pela grande tribulação. Isso é uma coisa de 200 anos para cá. Eu vou passar para vocês da onde surgiu isso, mas com calma. Não vou poder falar agora, tá bom? Vamos lá, estou prometendo um montão de coisa, né? Espero que eu cumpra tudo. Coloca aí, meninos, para a gente poder ir para a parte final. 4ª visão do fio. Muito bem. Vai guardando as suas perguntas para as próximas aulas, que o bicho vai pegar. Aí nós vamos bater, nós vamos falar muito. Vai guardando essa. Não dá para a gente falar tudo agora. Já são 8h40, meu Deus. Alguns versículos que falam da perseguição que haverão de suportar os seguidores de Cristo. Os versículos 9 e 10 correspondem a este fio. Olha lá. Então vocês serão presos, perseguidos e mortos por minha causa. Serão odiados em todo o mundo. Muitos se afastarão de mim e trairão e odiarão uns aos outros. Aí é a perseguição que vai acontecer com os crentes. Que acontece com os crentes. Ok? E ele está falando isso. 6ª visão. Coloca.
Quinta visão, perdão. Há versículos que tratam sobre as ameaças que se desenvolverão contra a vida e a pureza da igreja. Este fio corresponde aos versículos 4 e 5, 11 ao 13. Vamos lá? Jesus respondeu: não deixem que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Versículo 11 e 13. Falsos profetas. Vocês repararam que ele começa a dizer os sinais, ele começa primeiro a falar sobre os falsos profetas? E ele termina uma das partes dos sinais falando sobre os falsos profetas. Falsos profetas surgirão em um grande número e enganarão a muitos. Espera aí, pessoal. Falsos profetas. Então vamos lá. Maomé é um falso profeta? Não. Maomé não é um falso profeta. Maomé é fundador de uma falsa religião. Ele está falando de falso profeta quem? Cristão. Pastores, né? Líderes religiosos que pregam a palavra. Ele não está falando de quem está lá fora. Entendeu? Igreja católica, ele está falando da igreja católica, ele está falando da igreja evangélica, o neopentecostalismo. Ó, eu falei para vocês domingo passado. Poxa vida, um cara que se diz pastor, deputado federal, o cara falar que a Bíblia contém a palavra de Deus, a Bíblia é a palavra de Deus. Aí, sabe o que acontece? Aí, depois de um ano, ele vem se arrepender. Porque ele viu a bobagem que ele falou. Eu vou falar o nome dele aqui, Marco Feliciano. Já ouviram falar? Marco Feliciano? Que já falou um monte de besteira, já falou um monte de heresia. Não é a primeira heresia que Marco Feliciano fala, são várias. Ah, ele se arrependeu? Maravilha. Maravilha. Veio a público pedir perdão? Maravilha. Mas é perigoso. Aí eu pergunto, tem duas situações aqui. Ou ele acredita nisso, e aí o negócio é feio. Ou, preste atenção para você que está em casa, ou é um negócio complicado, porque ele está pregando todos os dias, então ele começa a falar bobagem. Sabe por que ele fala bobagem? Porque ele não tem tempo de estudo, não tem tempo de devocional, não tem tempo de oração, não tem tempo com a família, não tem tempo para descansar. Então tome cuidado com esse negócio de pastor que prega todo dia. Pastor que está pregando todo dia tem que tomar cuidado, tá? Porque não tem tempo para ler, não tem tempo para devocional, não tem tempo para sentar para ouvir a palavra, não tem tempo para ter um tempo a sós com Deus. A vida dele é só, eu vou pregar aqui, mostra a agenda dele lotada, todo dia da semana está pregando, aí daqui a pouco ele está falando bobagem. Está falando bobagem. Porque, irmãos, vamos falar a verdade, a cabeça da gente pira, tem hora que para, sim ou não? Aí começa a falar, Senhor Deus, abençoe Deus abençoe. É a nossa oração quando a gente está cansado. Senhor Deus, abençoe os meus amigos e mate os meus inimigos. Oh, abençoe dessa forma. Abençoe os meus pecados, Deus. A pessoa está orando dessa forma, William. E já está falando bobagem. Então tem que tomar cuidado, falso profeta. Não estou falando que ele é falso profeta. Estou falando que o Marco Feliciano é um falso profeta, tá, pessoal? Mas já é a terceira bobagem grave que ele fala. Não é pouca, é grave. Ele falou que nós somos a mistura das almas dos anjos, não, do espírito dos anjos com as almas dos animais. Aí Deus pegou as almas dos anjos, o espírito dos anjos, a viagem, com a alma dos animais, juntou na terra, fez um homem. Marco Feliciano falou isso. Então, ele falar que a palavra de Deus, que a Bíblia contém a palavra de Deus, não é a palavra de Deus, não me surpreende. Repúdio total. Esses caras estão brincando com as coisas de Deus. O pecado aumentará e o amor de muitos se esfriará. Na Bíblia, a Bíblia, essa aí é qual? É a Bíblia brasileira? A Bíblia brasileira. Na Bíblia judaica, está bem assim. E pelo distanciamento da Torá, o amor de muitos se esfriará. Porque o povo, quanto mais longe da Bíblia,
vai ter isso aqui, ó. Uma palavra grega, anomia, que significa sem lei. Sem lei. Ok? Sem lei. Por que eles querem tirar? Por que eles querem tirar a Bíblia? Porque a Bíblia é o parâmetro, é o freio. É o freio. Aí entra isso aqui, Kelly, ó. O que é isso aqui? Apostasia. O que é apostasia? Você vira as costas para as coisas de Deus. Você se apostata da fé, você não serve mais ao Deus. Anomia, perfeito. Exatamente, porque existe pecado, existe a iniquidade, né? Existem várias formas de pecado, né? Existe o escorregão, existe a anomia. Entendeu aí? E por se multiplicar a iniquidade, ou seja, por o povo não ter um freio, acabou, virou uma bagunça total. Ok? Isso é sinal da volta de Jesus. Eu acho que nós estamos isso aqui, não estamos, não, gente? Eu tenho para mim, tá, pessoal, na minha opinião, que nós já estamos na grande tribulação. Porque a grande tribulação, para mim, é um período de tempo, não é 3 anos e meio, tá? Não é 3 anos e meio. É um período. Não é 7, não é literal. É uma coisa, é um período de tempo. Entendeu? É um período de tempo. Onde a igreja católica, aí eu vou explicar para vocês com calma, a igreja católica antigamente era igreja católica. Ok? Igreja universal. Depois de Constantino, virou Igreja Católica Apostólica Romana, em 609. Aí eu vou explicar para vocês que a igreja é a besta que está montada, é a mulher que está, a prostituta montada na besta de Apocalipse. Ela sai do capítulo 12 e só aparece no capítulo 17. Mas a gente vai ler com calma. Tá bom? Prometo para vocês. Ou mais uma promessa. Mas quem mantiver firme até o fim vai ser o quê, Kelly? Muito bem. Quem perseverar até o fim vai ser salvo. Então vamos lá. Qual é a principal obra que nós temos que ter? São 4. As obras de justiça, ok. É amor, fé. Não, sabedoria é um. Mas não fica rindo, não, porque eu gosto quando você, mesmo que você erre, você está aprendendo. Tem que perguntar, tem que falar mesmo. Não se acanhe. Serviço. Quase você acertou, serviço. E o último, qual que é? Magali cantava muito bem na igreja. A irmã Luzia era uma excelente pregadora. A Kelly dançava pra caramba. Grandes porcaria. Porque o que vai ser contado a Leuda é se você tinha amor, fé, diaconia, serviço, servir as pessoas. E o quê? Porque a perseverança, porque quem perseverar até o fim será salvo. Apocalipse, está cheio de coisa boa para a gente ler. Apocalipse, também, com certeza. Eu conheço as suas obras, amor, ágape, agapao, pistis, fé, fidelidade, diaconia, serviço, e macrotimia. Macrotimia. Você ser longânimo, perseverante. Apocalipse. Apocalipse. Coloca aí. Vamos lá. O que vai fazer vocês ficarem firmes até o fim? O que vai fazer se você ser salvo? É o quê? Perseverança.
está passando por prova, perseverança. Porque, pessoal, olhe para cá, rapidamente. O que significa grande tribulação? Rapidamente, para vocês entenderem aqui, ó. O que significa grande tribulação? Depois, aqui, anota, depois você, tá bom? Beleza. Traz caderno, anota tudo. Ó, o que significa grande tribulação? Olhe para cá. Aleuda, presta atenção. Grande tribulação. Só que tem em casa. Ó, Kelly, o que significa grande tribulação? Ó, grande é mega. É a palavra mega no grego, tá bom? Tribulação é tilipse. O que significa tilipse? Significa beco sem saída. Encurralados. Sim, ó. É um funil. E está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. Para aqui. Lembra do povo lá em Israel, passando pelo Mar Vermelho? Lembra disso? Eles foram, aquilo ali representa o arrebatamento da igreja. Estava passando, eles foram encurralados. Chegou um momento que eles tinham, ou eles voltavam e morriam, ou eles iam para frente. Não tem jeito. É o que está acontecendo com a gente. Nós estamos sendo encurralados. Nós estamos sendo pressionados. Pastor, e aquela palavra que diz assim? Por exemplo, a marca da besta, né? A marca da besta é um chip? Não é um chip. É uma ideologia. Por quê? Porque não vai poder comprar nada, não vai poder fazer nada. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Tem dinheiro na rua aí, Gi? Acabou, tá? Vai acabar o dinheiro físico. Só vai ser Pix. Concordam? Só vai ser eletrônico. Quem não fizer parte desse movimento, irmãos? A pessoa vai ser detonada, a pessoa vai ser... Rapaz, você está doido. Eu vou falar agora, falar uma coisa do Bolsonaro. Rapaz, estão destruindo a imagem do cara, estão destruindo a imagem do cara. O cara fez besteira? Fez besteira, mas 90% das coisas que ele fez, que estão falando que ele fez, não fez. Não fez. Isso é um aniquilamento, estão te destruindo a reputação da pessoa. É a marca da besta. Besta. A internet está aí. Vamos lá. Portanto, se alguém lhe disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem. Pois falsos cristos e falsos profetas surgirão e realizarão grandes sinais e o quê? Maravilhas, a fim de enganar, se possível, quem? Se possível, quem? Então, Kelly, cuidado, hein? Não é porque você está na igreja, aqui, viu, Aleuda? E, se possível, vai enganar até os escolhidos. Se fosse necessário, engana até os escolhidos. Porque você vê, às vezes, o cara fazendo milagre, né? Mas esse Valdemiro Santiago, pelo amor de Deus, velho. Pelo amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como é que o cara consegue enganar tanta gente, velho? Como é que o cara consegue enganar tanta gente? É impressionante. É impressionante. Tem medo de processo não, sabe por quê? Porque é uma coisa assim, é uma coisa notória, está na cara. William, o cara só quer dinheiro. Aí mostra um sinalzinho aqui, porque, deixa eu te falar uma coisa, quem opera ali na igreja ali é pela misericórdia de Deus, concorda comigo, sim ou não? Porque tem muita gente ali que vai ser salva, graças a Deus. Vocês concordam comigo, gente? Porque o problema todo não é o povo que está ali naquela igreja, não. O problema todo é o líder que está ministrando. É esse cara aí que vai ter. Porque Jesus está falando aqui. Jesus está falando aqui do povo, gente? Ou ele está falando do líder? Do líder. Ele não está falando do povo. Mas, se possível, engana até os escolhidos. Até os eleitos. Veja o que eu os avisei disso de antemão. Já estou avisando vocês de antemão. Ele está falando, hein? Portanto, se alguém lhe disser, está no deserto, nem se dê o trabalho de sair para procurá-lo. E se disser, está escondido aqui, não acreditem.
Tem pessoas que acreditam nisso, irmãos? Já aconteceu o caso aí de aparecer a imagem da Virgem Maria na janela. Vocês viram isso? Vai um monte de gente para lá. Já reparou isso? As formigas que... Meu Deus do céu. Como é que o povo pode acreditar nas bobagens dessas, irmãos? Aí tem o Jesus, não. É. A procissão. Aí vai a procissão para lá, vai ganhar dinheiro, o cara ganha dinheiro. Exatamente. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E muito cuidado com pessoas que estão... Porque cura... O diabo pode curar? E aí, pergunta, o diabo pode curar? O diabo? E aí? Eu acho que ele tira de um lugar e coloca no outro, né? Podemos ser assim? É o samba do crioulo doido, William. Ele tira daqui e coloca aqui. Ele tira daqui, coloca aqui, ele tira daqui e coloca aqui. Uma hora ele cobra essa fatura aqui. Ou ele maqueia por um tempo, exatamente. Ah, com certeza. Aí depois volta de novo? Não, então não é Deus. Então não é Deus. Não é Deus, não é Deus. É Deus. Mas Deus também opera lá. Deus opera na vida do R.R. Soares. Deus opera do Edir Macedo. Esse cara, Deus opera. Porque as pessoas... Claro, pela misericórdia de Deus. E Deus está olhando a fé da pessoa. Deus está olhando a fé desses caras. Não é verdade? Porém, naquele dia vão falar: Senhor, não expulsei demônio? Não curei pessoas? Não te conheço. Não, mas não foi eu que curei. Você não, meu filho. Quem curou foi eu e eu que estava ali. Tem até um videozinho massa aí, pai. Um vídeo massa que estou mandando para mim, muito legal. Senhor, fala, meu filho, fala agora com a Cleide. Irmã Cleide, Deus está falando que vai honrar a sua vida. Sim, vou honrar a vida dela. Irmã Cleide, Deus está falando mais aqui no meu coração. Não estou falando nada não, hein? Irmã Cleide, Deus vai te dar um carro do ano. Eu não estou falando isso, não, é carne pura. Eu vou mandar para vocês. Isso é por sua conta, hein? Eu vou mandar para vocês. Eu e a pastora rimos de se acabar. Foi a Jéssica que me mandou. Eu e a pastora rimos de se acabar. Eu falei, gente, e que teatro legal pra caramba para ensinar. Você ri e você aprende ao mesmo tempo. Muito bom. Depois eu vou mandar para vocês. Me lembro que eu vou mandar lá no Instagram para vocês. Gente, eu ri demais. Olha, isso é por sua conta, hein, você está na carne, vaso. Ô, irmã Cleide, eu vou te honrar na terra dos viventes. Não, eu só falei que vou mudar a vida dela, acabou. Mas é o que acontece, Aleuda. O cara está na igreja, Deus fala com o cara, tá? Deus fala com o cara, irmã Kelly. Então, tá. Aí, o cara não para aqui. O cara começa... Não, e tem mais. Viu que você começou a ficar emocionada, aquela coisa toda. Aí começa... Eu isso que te digo. Eu já falei para vocês, né? Eu já recebi tanta profecia que eu ia para o Havaí, para Israel. Meu Deus do céu. Eu ia rodar o mundo inteiro, irmãos. Nunca saí da Barra do Jucu. Meu Deus do céu. Fala. Exatamente. Esse é o problema. Esse é o problema que fizeram com... Esse é o problema que fizeram com Bolsonaro. Acharam que ele é o novo Jesus, né? Esse é o problema. Esse é o problema. Porque a esperança não está no homem, a esperança está em Cristo. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Gente, eu votei no Bolsonaro, não tenho problema nenhum de falar. Eu nunca votei no PT e nunca vou votar. Eu nunca votei no PT, porque eu vejo que o PT sempre foi isso aí que é e acabou. Eu acompanho política desde 89, eu sei o que eu estou falando. Só que, deixa eu te falar, eu não vou ficar aqui. Bolsonaro fez coisa errada, eu vou falar também, porque eu não tenho político de estimação. Concordam?
Vocês não têm política de estimação. Vocês têm que adorar somente a um, que é Jesus. E qual é aquele que é a esperança da sua vida? Jesus. Mas não é política que não vamos falar. Coloca aí, vamos lá. Acho que está terminando. Por último, há versículos que falam diretamente para você que está em casa, da segunda vinda de Cristo. A este fio corresponde aos versículos 3, 14, 27 e 28. Então, vocês viram aí, pessoal, se vocês pegarem minha Bíblia aqui, eu pintei ela todinha aqui no meu celular, tá? Eu pintei ela todinha dos versículos. Depois eu até passo para vocês. Ó, vamos lá, versículo 3. Mais tarde, Jesus sentou-se sobre a segunda vinda. No Monte das Oliveiras, seus discípulos vieram até ele em particular, e é isso que eu quero tratar com vocês, tá? E aí, para deixar para a próxima aula, as perguntas. Ó, eles fizeram 2 perguntas aqui. Isso aí, tudo que Jesus falou é em cima dessas 2 perguntas que eles fizeram. Quais são as perguntas, Kelly? Ó, primeiro, diga-nos quando tudo isso vai acontecer. O que vai acontecer? Então, a primeira pergunta. Quando tudo isso vai acontecer. Acontecer o quê? A destruição do templo, porque eles estavam lá admirando, olha que templo bonito, não ficará pedra sobre pedra. Quando isso vai acontecer, Senhor? Em 70, e os sinais que estão vindo. Ok, isso. E a segunda pergunta, que sinal indicará a sua volta e o fim dos tempos? São 2 perguntas que eles fizeram. Quais sinais da volta do Senhor? Ok? E quais são os sinais? E aí nós vamos começar a ver. Aí ele vai começar a responder. Não, ninguém engane vocês. Virá falsos cristos, falsos mestres, haverá fome, terremotos, que nós vamos falar na próxima aula. Beleza? Versículo 14. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas em todo o mundo para que todas as nações ouçam, então virá o fim. Isso é uma outra coisa. Isso é um versículo muito difícil que as pessoas, William, têm uma mente assim, quando elas não estão entendendo. Tem gente que acredita que só vai acontecer o final... Não, volta lá. Só vai acontecer o final de tudo, pessoal. Faltou 27 e 28. Depois vocês colocam para mim. Só vai acontecer o final de tudo quando todo mundo ouvir falar de Jesus. Já ouviram isso? Jesus só vai voltar quando todo mundo ouvir falar dele. Você nasceu, né? Que mentira, meu Deus. Meu Deus do céu, como é que pode? Como é que você pode... Então, não, isso nunca vai acontecer. Pior ainda. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Já ouviram isso, então? Então, você já ouviu isso também. Eu preciso adiantar a volta de Jesus. Eu tenho que pregar o evangelho para todo mundo. Mas como é que você adianta a volta de Jesus? Ou você atrasa a volta de Jesus? Deus já determinou a volta de Jesus. Pessoal, são muitas coisas que a gente aprende. Coisa louca. Já tem a data definida. Quem sabe da data? Somente Deus. Aqui é a data. Eu não estou profetizando a data não, hein? Aqui é a data. Somente quem sabe? Somente quem sabe? A igreja não tem esse negócio de adiantar ou atrasar a volta de Jesus. A volta de Jesus já está determinada. Já está determinada. Pastor, Jesus sabe o dia que ele vai voltar? Sabe. Sabe, porque ele é Deus. Concorda? Quando ele falou aquilo, ele falou o quê? Homem. Nós já explicamos sobre isso. Tem coisas que ele falava como Deus e ele falava como homem. Ok? Já falamos sobre isso. Quem sabe da volta de Jesus? Deus. A igreja não vai
Isso aqui já aconteceu, tá? Este versículo aqui já aconteceu. O mundo todo já ouviu falar de Jesus. Em Atos. O mundo todo. Os discípulos, Aleuda, pregaram no mundo inteiro. Vou falar na próxima aula. As missões foram no mundo inteiro. Vocês sabiam? Estava estudando, teve um capítulo da história que eu estava estudando sobre a história do Brasil, na faculdade. Vocês sabiam que quando os portugueses chegaram no Brasil, pastor Natanaide, mostraram o espelho, mostraram outros objetos, eles não conheciam. Mas quando mostrou a cruz, eles já sabiam. Você sabia? Quando os portugueses chegaram, e eles se comunicando com os índios, eles entregaram o espelho, objetos, ok? Aleuda, quando deram a cruz, eles identificaram a cruz. Eles já sabiam. Alguém veio antes e falou. Alguém veio antes e falou. O mundo todo foi pregado o evangelho. O mundo inteiro. Existe um livro, pessoal, que eu indicaria muito para vocês lerem, comprarem. Fator Melquisedeque. Preciso ler de novo. Fator Melquisedeque. O fator Melquisedeque é uma teoria que esse pastor, esse escritor, ele tem, que a graça de Deus alcançou o mundo inteiro. Que a graça de Deus alcança o mundo inteiro. A graça de Deus alcança todo mundo. Independente da igreja, ir ou não. A graça de Deus vai lá. Versículos 27 e 28 a gente termina. Ah, está aí, ó. Porque assim como o relâmpago lampeja no leste e brilha no oeste, ou sai do... né? Assim será a vinda do Filho do Homem. Entendeu aqui, irmã Magali? Olha lá, a vinda do Filho do Homem será dessa forma. Como um relâmpago. Quanto tempo dura um relâmpago? Deixa eu falar outra coisa. Exato. E o som dele? O som dele é quando? É na mesma hora? Porque a velocidade da luz é mais rápida que a velocidade do som. Ok? Então, será que o clamor de trombeta não vai ser assim também? Primeiro ele vem, depois que as pessoas vão ouvir. Se liga aí, mano. Se liga aí, vaso de honra. Entendeu, vaso? Por isso que muita gente vai ser pega de surpresa. De calça curta. Porque primeiro você... Eu estou falando aqui dentro da linguagem que ele falou que vai ser como um raio. Você vê o raio. Ele rasga o céu. Sim ou não? Sim. É rápido, mas todo mundo vê. Ok? Mas depois que vem o estrondo. Uou! E aí quando vem o estrondo, acabou, irmão. Não tem mais como se arrepender, não. Exatamente, garotinho. Perfeito. Você entendeu, pastor Natanaide? Vocês têm que botar essa cabeça para funcionar pelo Espírito Santo de Deus, porque a gente tem que aprender em nome de Jesus. Eu tenho que aprender em nome de Jesus. Para você ser sábio em nome de Jesus. Amém? Porque vocês têm que ter esse espírito de sabedoria, de palavra, de conhecimento, para que vocês peguem a palavra. Está vendo? Tá vendo? Porque vai vir como... Eu estou falando dentro da linguagem dele. Se vem como um raio, todo mundo está vendo. Só vai escutar o som da trombeta depois, irmão. O estrondo você só ouve. E só vai ouvir quem ficou. Porque quem viu o raio... E aí, irmão, já era. Já era, meu irmãozinho. Já era. Acabou. Só vai ver o povo se lamentando. Mas a Leuda foi embora. Cadê os crentes que ficavam aqui nas esquinas, pregando? Opa. Onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão o quê? Os abutres.
Isso aqui é uma coisa muito séria, tá? Porque cadáver aqui é piton, caído. Não é só os que estavam lá em Roma, não, tá? É gente caída. E esses abutres aqui pode estar se relacionando a falsos profetas que estão comendo da carne dessas pessoas que estão caídas. Porque a palavra cadáver aqui é piton, né? É caído. É a pessoa que está caída. A pessoa que está prostrada. Morta ou até mesmo semi-morta, entendeu? Pastor Natanaíde. E aí, nossa, aqui tem muita interpretação boa. Tem muita palavra boa aqui. Tem que tomar muito cuidado com isso aqui. Encerramos. Pode falar. Não, então, mas eu estou falando o seguinte, na linguagem de Israel, sim. Na linguagem de Israel, sim. Mas eu estou falando aqui dentro dessa visão aqui da questão do raio, entendeu? Exatamente. Então, mas aí, entenda, vamos lá. Quando a trombeta soar, Jesus apareceu, correto? A gente vai se encontrar com ele nos ares. É claro que, entenda, não vai ter esse negócio de ouvir trombeta. Vai. Acredito que quem está com o Espírito Santo vai ouvir. Eu acredito assim. Quem não está com o Espírito Santo, quem não é escolhido, quem não tem o selo da promessa, quem está com a marca da besta, não vai ouvir. Não vai ouvir. Por que não vai ouvir? Só para terminar, coloca Lucas 21, 34 aí. Lucas, só para terminar, eu prometo que eu termino agora. Lucas 21, 34. Por causa disso aqui, ó. Tenham cuidado. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedade da vida. E aquele dia venham sobre vocês inesperadamente. Coloca. Porque ele virá sobre todos os que vivem sobre a face da terra. Ao 36. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Como é que você não vai escutar a trombeta? Porque o seu coração está com bebedeira, sobrecarregado e de ansiedade da vida. Marca da besta. Porque você vai estar tão ocupado com as coisas do mundo que você não vai entender. E Jesus voltou. Vocês estão entendendo isso, pessoal? Porque é uma coisa que está te envolvendo. Vai te envolvendo. Se você não arrumar tempo para trazer suas filhas para a igreja, para ensaiar, o diabo vai colocar mais coisas para poder você ficar sobrecarregada. Você está entendendo isso? Te falando. Se você não falar bem assim, chega, eu preciso estar com o meu coração longe dessa fumaça. Meu coração está enfumaçado. Eu sou um fumante passivo. Aqui é um fumante passivo. Você exala toda a fumaça que está à sua volta. Você não é fumante. Você é um servo de Deus. Mas você está exalando tudo que está à sua volta. Concorda? Tudo que está à sua volta. Vou pregar sobre isso aí. Vou pregar sobre isso aí, porque a volta de Jesus vai ser assim. Se você está exalando isso, seu coração está perturbado, carregado, sobrecarregado, ele volta e você fica. Ele está falando aqui para quem? Ele está falando para quem está no mundo? Não, ele está falando aqui para quem é servo de Deus. Não deixe o coração de vocês ficar sobrecarregado. Na Bíblia a mensagem está mais forte ainda, tá? Está mais forte. Muito bem. Alguma dúvida, pessoal? Várias, eu sei disso. Mas vamos. Aí, na próxima aula, vamos começar a falar sobre os sinais, tá bom?
sinais, terremotos, fomes, pestes. Vamos falar sobre as religiões, vamos falar sobre um montão de coisa. Acho que dá tempo. Beleza? Maravilha. Quem trouxe uma oferta ou vai entregar o dízimo, você, por favor, pega lá, pastor. E para você que está em casa, ele vai colocar aí para vocês o nosso Pix. Você dá a sua contribuição, você ajuda a gente, coloca também aqui. Você coloca, é a última oferta do mês, né? É a última oferta, porque hoje é o último culto, graças a Deus. Domingo nós temos 2 horários, 9 e 19 horas, vai ser bênção, leve fardo. Vamos iniciar a série de palavras sobre o Setembro Amarelo, né? Precisamos falar. Alguém aqui já teve depressão, pessoal? Alguém aqui teve depressão? Não? Você conhece alguém que tem depressão? Conhece alguém? Tenta trazer. Buscar, William. Tenta trazer alguém que tem depressão, que está com problemas sérios nessa área. Vamos tentar ajudar as pessoas. Se disponibilize a dar um tempo para essas pessoas, porque o suicídio tem sido algo terrível nos nossos dias. Agora, quero dar uma boa notícia para vocês. Vocês querem uma boa notícia? Desde outubro do ano passado, não tem mais suicídio na Terceira Ponte. Que bom. Graças a Deus. Acabou o suicídio na Terceira Ponte. Desde outubro do ano passado. Maravilha, né? Boa, porque uma alma vale mais que o mundo inteiro. Concorda, pessoal? Então, desde outubro do ano passado, vai fazer agora 1 ano, que nós não temos um suicídio mais na Terceira Ponte. Vamos estar falando do amor de Jesus para essas pessoas. É um mês da gente despertar. É todo dia que a gente tem que falar, né, pessoal? Mas esse Setembro Amarelo é para a gente poder tentar e a gente ajudar outras pessoas. E palavras que vão estar focadas, né? A gente vai focar muito em nome do Senhor Jesus. Amém, amém e amém. Domingo nós vamos iniciar os cultos em Barra Mares. Nós viemos com essa época apenas fazendo o evangelismo já. E graças a Deus, ontem tinha 60 crianças lá, gente. 60 crianças lá. Maravilha. Para o pessoal que está em casa, nos ajude. Eu preciso pagar o aluguel, pagar as contas. Não é fácil. A gente precisa bancar e a gente precisa daqui um dia. E tem uma notícia boa para dar para vocês também. O Ministério Público ontem deu aval, a Igreja de Santa Paula vai estar com a gente, graças a Deus. Ganhamos na justiça, porque estava uma guerra lá. E vamos iniciar os trabalhos em Santa Paula também, para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus, graças a Deus. E a igreja está fazendo muito, graças ao Senhor. Ontem eu fiquei muito feliz, que eu estava lá em Barra Mares, 60 crianças. Aí uma cortou meu coração, que falou, eu estou com fome, que eu não tenho... Porque às vezes vai, né? Estava com a roupa até da escola, e vou ver se a gente consegue daqui uns... Deixa eu só... Acabei de pagar também os negócios lá também. Aí eu começar a juntar uma graninha para poder comprar um biscoito, uns chips, né? Para dar para eles também, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar de pé para a gente poder encerrar. Aí na outra quinta também a gente começa com, com o culto lá. O William, graças a Deus, está aqui. A Leuda veio direto do trabalho. Maravilha, Leuda. Bom demais. Pai, muito obrigado pelas pessoas que estão aqui, as pessoas que estão participando, que participaram com a gente nesta aula, você que assistiu, que está assistindo gravado. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue nos abençoando. E agora nós possamos fazer uma jornada, uma bela jornada em Mateus capítulo 24. Muito obrigado pela revelação da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 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 Vou em paz, que Deus abençoe. Vai anotando aí, pessoal, as suas dúvidas, tchau, pessoal, as suas dúvidas, as suas